Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Alan Vascaíno, um prazer falar com você. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar alguns fatos importantes sobre a SAF do Vasco e vou trazer aqui para vocês a resposta da pergunta do milhão. Qual o objetivo do Vasco no Campeonato Brasileiro 2023? A gente apurou aqui e conseguiu essa resposta. O que está previsto no contrato do Vasco, da SAF, para 2023, qual o objetivo esportivo? Para que a gente vai entrar no Campeonato Brasileiro? Qual o nosso pensamento ao entrar no Campeonato Brasileiro? Vou trazer algumas questões básicas aqui da SAF para quem está um pouco perdido e vou responder essa pergunta para vocês. Vou trazer aqui a prova dessa resposta. Só antes de começar, já deixa o like no vídeo, se puder se inscreve no canal aí para dar uma força, para não perder os próximos vídeos. E vamos nessa. Vasco! Vamos começar aqui bem pelo começo. Muita gente ainda tem essa dúvida e eu vou trazer aqui para vocês. A pergunta é, o Vasco foi vendido? Vou dar uma resposta simples e direta. Não, o Vasco não foi vendido. Eu vou te explicar isso. Imagina que você tem uma empresa e nessa empresa tem vários setores. Vou usar como exemplo aqui o nosso patrocinador, a Pixbet. Se você entrar lá no site da Pixbet, acredito que tenha, não sei porque eu nunca entrei, mas acredito que tenha lá vários esportes, vários tipos, tem cassino, aí tem futebol, basquete, atletismo, aí tem os joguinhos lá de cassino, tem várias vertentes. Vamos supor que o dono lá da Pixbet não está conseguindo fazer um trabalho legal na parte do cassino. Ele não está ganhando dinheiro, os joguinhos que estão botando lá não são os melhores e tal, ele está insatisfeito. E aí o que ele faz? Ele acha um cara que entende mais desse negócio do que ele e que está disposto a comprar o direito de uso só da parte lá do cassino do site da Pixbet. Com o Vasco, a SAF é a mesma coisa. O Vasco é um clube que tem milhares de coisas. Tem a parte social, tem natação, tem atletismo, tem basquete, tem remo, né, que a gente é clube de regatas, tem um monte de coisa e tem o futebol. O Vasco fez uma péssima gestão no futebol, gerou uma dívida gigante e se declarou não suficiente para fazer a administração do futebol. Então o que o Vasco fez? O Vasco foi ao mercado procurar um investidor que tivesse dinheiro para resgatar o futebol e que tivesse uma gestão profissional melhor que a que tinha antigamente. Então o que aconteceu? O Vasco fechou com a 777, vendeu 70% do direito de exploração do futebol. Os bens do Vasco continuam sendo do Vasco, São Januário continua sendo do Vasco. A única coisa que passou para a 777 foram os 70% do direito de uso do futebol, 70% do lucro do futebol, e foi criada uma nova empresa onde o Vasco, a associação, é sócio da 777. O Vasco tem 30%, o Clube Vasco da Gama tem 30%, e a empresa 777 Partners tem 70%. Essa empresa é dona do uso do futebol do Vasco. Aí o que passou para essa empresa? Os jogadores, os direitos federativos dos jogadores, os jogadores que vão ser revelados na base vão ser todos pertencentes a essa empresa. Os jogadores não são da 777, mas também não são mais do Vasco, eles são da Vasco SAF, que foi uma nova empresa fundada dessa maneira. E como a 777 é a sócia majoritária dessa empresa, tem 70%, ela tem um peso maior nas decisões. Mas o Vasco, com seus 30%, o contrato permite o Vasco colocar dois caras lá no conselho de gestão para poder opinar sobre o que vai ser feito e para poder defender os direitos do clube. Mas a administradora do negócio, o sócio administrador, é a 777. Entendeu? Então, assim, os caras do Vasco que estão lá hoje são o Salgado e o Roberto Duque Estrada. São dois caras que representam a Associação Vasco da Gama, que fazem parte do conselho de gestão da Vasco SAF. Quando o mandato do Salgado acabar e entrar outro presidente, aí esse novo presidente vai eleger outros dois caras, pode ser ele e mais alguém, para participar desse conselho. E assim, sucessivamente. Algumas pessoas argumentaram, por exemplo, porque o clube não pode ter dono, o clube é da torcida. Cara, isso é uma das maiores lendas que eu já ouvi na minha vida, principalmente no Vasco. Desde quando o Vasco pertence à torcida? O Vasco chegou num nível que nem o sócio proprietário estava sendo respeitado mais, cara. Se a gente levar em consideração a eleição do Campelo, os sócios elegeram um candidato e na hora de dar o poder, os beneméritos colocaram outro candidato. Então, assim, o Vasco sempre teve um dono. E esse dono nunca foi a torcida. Os donos eram os beneméritos. Eles que mandavam e desmandavam no Vasco. E eles chegaram no nível de poder tão alto que nem o sócio proprietário conseguia combater esses caras. E o problema, eles entendem nada de gestão profissional, eles entendem pouquíssimo de futebol
E eles não estão preocupados com a torcida, eles estão preocupados com os ganhos próprios. Estão preocupados com quanto que um deles vai lucrar, colocar sua empresa para prestar serviço para o Vasco, o presidente que vai aceitar uma coisinha aqui, outra ali. O futebol do Vasco nunca foi da torcida. Não dá pra gente, nem do sócio nunca foi. Então, assim, não dá pra gente usar esse argumento. O futebol do Vasco sempre teve um dono, só que agora continua tendo um dono. Só que o dono é uma empresa séria, milionária, bem estruturada e que está pensando em ter lucro. Pensar em ter lucro não é ruim, como muita gente diz. Pensar em ter lucro é ótimo. Porque para eles terem lucro, eles têm que ter sucesso. Sucesso em revelação de jogador, sucesso em resultado esportivo. Porque eles não vão ganhar dinheiro se eles fizerem um monte de besteira, como os beneméritos faziam. Então, assim, nessa parte do lucro, a gente vai entrar agora. É a nossa segunda pergunta. Vasco! Como é feito a divisão dos lucros? Cara, vamos começar aqui por um conceito básico. Quando a gente abre uma empresa com um amigo nosso, como é que a gente faz? A gente trabalha um mês, né? Chega no final do mês, a gente faz as contas lá, vê quanto que sobrou para cada um e divide, correto? Numa empresa de grande porte, não funciona desse jeito. Todo mundo que trabalha na empresa, do presidente ao faxineiro, eles têm um salário. E o que eles recebem todo mês é o salário, só isso. E aí existe um estatuto, ou um contrato social, não sei como é que funciona essa parte, cada empresa tem uma situação, e esse contrato define como e quando os lucros vão ser repartidos. Essa é uma parte que é lá daquela parte do sigilo do contrato, a gente não sabe qual é a regra. Mas, por exemplo, vendeu o Andrei Santos lá por 100 milhões de reais. Não vai pegar 100 milhões de reais, vai dar 70 milhões para a 777 e 30 milhões para o Vasco Associativo. Esse dinheiro, ele vai para o caixa da Vasco SAF, que é a empresa, né, Vasco SAF, vai para o futebol, vai ser gerido ali e vai ficar no caixa. Pra gente que é torcedor, o que importa é isso. O dinheiro vai lá para a empresa do futebol, para o caixa do futebol. Inclusive, o Paulo Brax falou na entrevista coletiva que se o Vasco fizesse venda de jogadores, esse valor entraria para somar o orçamento, para aumentar o orçamento do ano. Por quê? Porque realmente existe um caixa da Vasco SAF, que tem lá o aporte da 777 quando comprou as suas ações, e mais o dinheiro que vai fazendo. Então, por exemplo, uma empresa normal, você tem uma empresa de camisa, vendeu uma camisa, esse dinheiro não vai para o teu bolso para pagar a tua conta de luz. Esse dinheiro vai para o caixa da empresa, para a empresa rodar. E aí, quando chegar o momento certo lá que o contrato diz para dividir os lucros, aí sim, parou lá naquele momento, divide uma parte dos lucros. 70% vai para a 777, 30% para o Vasco. Vazou uma informação, não sei se é verdade ou mentira, que a 777 só vai poder retirar lucro, tanto a 777 quanto o Vasco, depois de 3 anos, e se os resultados esportivos tiverem sido atingidos, as metas esportivas tiverem sido atingidas. Então, por exemplo, chegou lá daqui a 3 anos, 23, 24, 2025. Aí tem lá no caixa lá de lucro 1 bilhão de reais. Aí o Vasco está atingindo os resultados esportivos combinados no contrato? Tá. Então, pega lá, vamos dividir 80% desse lucro aqui. Aí pega dos 80% vai ser 70% para 777 e 30% para o Vasco. Até porque o caixa da empresa não pode ficar zerado. Entendeu? Então, assim, não é tão simples assim. A 777 vai vender o Andrei e vai pegar 70% para ela. Não funciona dessa maneira. Entendeu? Vasco! Quanto a 77 vai investir no Vasco? Cara, muita coisa que a gente vê por aí não foi confirmado. O contrato tem várias cláusulas de sigilo. Mas o que a gente sabe é que a Vasco SAF, que não é só a 777, como eu já falei, é 70% da 777, mais 30% do clube associativo, a Vasco SAF vai absorver toda a dívida que o Vasco tinha antes da implantação da SAF, que gira em torno de 700 milhões. Pela lei da SAF, 20% de todo o faturamento da nova empresa tem que ir para o pagamento dessas dívidas. Existe um regime centralizador de execução e 20% da receita vai lá. Lá tem uma fila lá, e os credores vão recebendo lá de acordo com a fila e tal. O Vasco não vai mais pagar direto para os caras, ligar para o cara e falar, irmão, tô te devendo, toma aí. Não tem mais isso. É pelo RCE. Então 20% de todo o faturamento da SAF vai para lá. Essa dívida gira em torno de 700 milhões. Além de absorver essa dívida, ficou de colocar mais 700 milhões no futebol. Isso é um número que vazou, a gente não tem certeza se está certo. Primeiro veio aquele empréstimo de 70 milhões, e assim que o Vasco virou SAF, a 777 botou mais 120 milhões. Isso em 2022. Está previsto para 2023 um novo investimento na casa de 190 milhões. Somando esses dois,
já está batendo na casa de 380 milhões e ficaria faltando 300 milhões para ser investido nos próximos anos. O contrato é sigiloso, a 777 diz que não pode divulgar e tal, mas como eu já falei aqui, vou repetir. O Paulo Brax falou que se o Vasco vender jogador, vai direto para a Vasco SAF, a gente vai poder aumentar esse orçamento, e rolou um papo que a 77 estaria disposta a antecipar uma parte desse investimento para poder acelerar o processo. Eu acredito que quando chegar lá no meio do ano, na janela lá de agosto, se o Vasco estiver, por exemplo, brigando para não cair, ou então brigando por título, pode ser que a 777 antecipe o investimento para acelerar, ou para salvar de uma eventual queda, porque o prejuízo é muito grande, ou de repente para brigar por um título e tal. Se tiver tudo na metade ali, o Vasco meio de tabela e tal, eu acredito que eles não vão fazer, tá? Vasco! Qual é o objetivo do Vasco para 2023? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Já foi feita várias vezes e ninguém fala, só que agora vazou essa resposta. Um grupo de conselheiros do Vasco protocolou na secretaria do clube um pedido de esclarecimento por conta da SAF e o Roberto Duque Estrada respondeu esse pedido de esclarecimento. Vamos ler aqui as perguntas e respostas do Roberto Duque Estrada. Vasco! Os conselheiros perguntaram: qual o orçamento detalhado, plano e projeto para o futebol do Vasco para os anos 2023, 2024 e 2025, que foram chancelados pelos nossos representantes dentro da SAF Vasco? A resposta foi a seguinte: o orçamento apresentado na reunião de Conselho de Administração da SAF para os investimentos no futebol no ano 2023, com aquisição de direitos federativos e econômicos, bem como pagamento de folha de salários de atleta e comissão técnica, está de acordo com os parâmetros estabelecidos no acordo de acionistas para o referido período. Esclarecemos que não foram apresentadas propostas de orçamento para os anos 24 e 25 por não ser o momento adequado para tanto. A divulgação de valores não pode ser realizada, uma vez que se trata de questão estratégica e confidencial, que não pode ser de conhecimento das demais agremiações desportivas, além de poder interferir negativamente nas consecuções das contratações. Não obstante, confirmamos que os valores a serem investidos foram considerados adequados e suficientes para a formação de uma equipe competitiva. O que ele quis dizer aqui? Ele não pode dizer qual é o orçamento para 23, mas que na reunião lá com os representantes, tanto da 777 quanto os representantes do Vasco, ficou combinado o orçamento e que esse orçamento era suficiente para montar um time competitivo. Vamos reparar que todo mundo está usando essa palavra competitivo. Barbieri, Paulo Brax, agora o Roberto Monteiro, todo mundo está falando que o Vasco vai montar um time competitivo. Vamos para a próxima pergunta. Como esse orçamento e plano estão no contrato e como conselheiros e sócios proprietários da associação poderão acompanhar se estão sendo cumpridos os termos do contrato? Ele respondeu: o acompanhamento da execução do orçamento está sendo realizado em reuniões periódicas com membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da SAF Vasco, que contam com representantes do Clube de Regatas Vasco da Gama. É aquele conselho que eu falei, que tem 2 caras lá do Vasco. Os 3 membros do Conselho Fiscal do Vasco são as pessoas habilitadas à obtenção de informações e acompanhamento da execução do orçamento do plano de negócios, junto ao nosso representante do Conselho Fiscal. Ele falou 3 membros aqui, eu não entendi se são os 2 do Conselho, mais o diretor fiscal, né, do Vasco. Mas vamos passar aqui. E a última pergunta, que é a pergunta do milhão. Quais os objetivos desportivos para os próximos 3 anos chancelados pelo Conselho de Administração e, consequentemente, pelos nossos representantes na SAF na referida reunião? A meta esportiva para a primeira temporada em 2023 é montar um time de Série A, mais uma vez, competitivo, apto no mínimo a se classificar para competições continentais. Pode parar por aqui. O objetivo do Vasco para a Série A 2023 é competição continental, ou seja, Libertadores e Sul-Americana. O Vasco vai montar um time com intenção de ser campeão? Não. O Vasco vai montar um time para correr risco de rebaixamento? Não. Qual é o objetivo do Vasco? Pelo menos Sul-Americano. E o que está sendo especulado aí de jogador, de contratação, é por aí mesmo. O Vasco está montando um time para brigar para pegar Sul-Americano. Se encaixar e der certo, pode ser que pegue Libertadores. Se chegar lá no meio do ano e o time está encaixado e precisar fazer 1 ou 2 investimentos aqui para poder pegar uma Libertadores, eles vão fazer.
Mas a princípio o objetivo do Vasco é pegar a Sul-Americana. Sul-Americana, se eu não me engano, é até o 12º ou 14º, alguma coisa assim. Então é o nosso objetivo. O que acontece, gente? Vamos falar aqui agora de opinião, rapidinho. O Vasco tem que montar um elenco do zero. O Vasco vai contratar 15 a 20 jogadores. Não tem como a gente contratar jogador de um salário de 1 milhão. Não tem condição. Não fecha a conta. Então, assim, tá perfeito. A gente vai montar um time para pegar Sul-Americano ou Libertadores esse ano. Aí, ano que vem, a gente vai fazer contratações pontuais. Vai pegar, uma posição ali que pode melhorar, que precisa melhorar. Aí tu pega 2 jogadores de 1 milhão, pega um ponta caro, pega um cara de fora do Brasil com nome forte. Tá certo, cara. É um passo de cada vez. Ano passado a gente estava pelo segundo ano seguido na segunda divisão. Esse ano a gente vai montar um time com o objetivo de pegar a competição continental. Ano que vem, a gente vai jogar a competição continental, o nosso calendário já muda. E aí a gente pode brigar por título. Eu achei esclarecedor isso aqui. Concordo com os termos lá de confidencialidade, que não dá pra passar tudo pro torcedor, infelizmente, porque atrapalha. O Vasco chega pra contratar um jogador hoje, e pro Vasco é mais caro. Porque o Vasco é o novo rico, e por outro motivo também, o Vasco não tem credibilidade. O Vasco é um clube caloteiro. Então tu vai lá no São Paulo contratar um jogador, o cara quer receber à vista. Ou ele fala, não, vou receber a prazo, mas o valor é 3 vezes mais. Porque se tu não me pagar, que como tu não pagava antigamente, eu vou ficar ferrado aqui, pô. Então, galera, foi isso. A gente sabe qual é o objetivo do Vasco. Não adianta querer sonhar com jogador de primeira prateleira. Não vai vir. Salário de 1 milhão, salário de 2 milhões. Não vai vir esse ano, tá? Não adianta a gente se enganar. Isso é projeto, se Deus quiser, para 24. Mas vamos viver 23 primeiro. E, assim, torcer para encaixar com a força da torcida. De repente monta um time para pegar a Sul-Americana e pega G4, pega G6. Beleza? Esse foi o nosso videão. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, me segue lá no Instagram, Alan Vascaíno. Um abraço, saudações vascaínas.